Gênesis 38, versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe E tornou a conceber e deu à luz um filho e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora abençoá-la, que o Senhor possa usar do mesmo Espírito Santo para me ajudar a pregar, nos ajudarmos a ouvir, para que possamos entender. Pedimos que Teu Espírito nos leve a toda a verdade esta noite, como o Senhor prometeu. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite e vamos começar um novo capítulo no nosso estudo do livro de Gênesis. Na semana passada nós terminamos o capítulo número 37, que introduzia José do Egito. Ele voltou a tratar da descendência de Jacó, focalizando nos filhos de José, especificamente, mas mais ainda no seu filho mais novo até então, no caso José. E hoje nós vamos dar uma pausa na história de José. Na semana que vem, no capítulo que vem, eu devo dizer, nós vamos voltar a estudar José e o que aconteceu com ele no Egito, uma vez que ele foi vendido e foi levado para lá, e o que sucedeu a ele, as coisas que nós pudemos aprender, tudo aquilo. Mas nós vamos deixar um pouquinho as lições da vida de José e nós vamos começar hoje a ver um outro estudo chamado O Perfil de um Rebelde. O Perfil de um Rebelde. Esse é o tema que nós vamos traçar no capítulo 38 e é um tema um pouquinho camuflado. Você lê o capítulo 38 e não fica tão aparente, não fica tão óbvio o que está sendo tratado, o tema que está sendo abordado. A primeira leitura parece um relato, parece uma história de Judá, que foi e teve uns filhos, e aconteceu isso, aquilo outro, e a história termina no final do capítulo 38, e o 39 começa mudando, dando uma guinada na história, digamos assim. A primeira lida, você fica meio que tentando entender o que Deus quer dizer aqui. E o que ele está falando aqui, ele está tratando de rebeldes, de rebeldia, pessoas rebeldes. E Deus identifica claramente aqui, no texto que nós lemos, ele identifica 2, e até o versículo 8, 3 versículos a mais, ele vai identificar um total de 4 pessoas rebeldes que ele está tratando. Ele identifica aqui no versículo 1, Judá, que é um dos filhos de Jacó, irmão de José, e um tal de Irá, ou Ira, eu devo dizer. Esse Ira é um personagem novo até agora na Bíblia. Ele é introduzido como sendo um amigo de Judá, ou se apresentou como amigo de Judá. Depois nós temos os filhos, que no versículo 7 fala sobre isso, fala também aqui também do versículo 3 e 4, mas ele fala a respeito do que aconteceu com ele no versículo 7, e Onã também aqui, Onã é mencionado no versículo 4, e no versículo, mais adiante, no versículo 10, fala também o que sucedeu com ele. Mas aqui, nesses 5 versículos, Deus ele introduz essas 4 personagens, essas 4 pessoas que são rebeldes, são 4 pessoas rebeldes, Judá, Ira, e Onã. Olhando então primeiramente aqui rapidamente, só para introduzir aqui o pano de fundo, Ira, esse indivíduo, ele foi uma má influência no já rebelde Judá. Judá já não era flor que se cheira, lembrando disso. Ele e seus irmãos acabavam de vender, ou seja, primeiro tentaram matar o irmão, aí depois pensaram bem, se matar não vamos ganhar nada com isso, então vamos vender, a gente ganha uns trocados aí. Então ele já era um filho rebelde, que o pai não podia confiar muito, José ficava de olho nele, depois ele tentaram matar, depois venderam, então ele já não era flor que se cheire, digamos assim. Então ele já era alguém com tanta rebeldia. Aí se juntou com esse Ira, e esse Ira complicou a vida dele mais ainda. Ele é mencionado no versículo 1, que foi antes de ele conhecer essa mulher aqui, chamada Sua. Agora me diga uma coisa, era para Judá se envolver com essa mulher chamada Sua? Não. Por quê? Porque ela era cananita. Ele não era para se misturar com essas pessoas. Agora, foi através de qual intermédio que Judá conheceu Sua? Através de Ira. Veja como mais amizades se levam para um caminho pior ainda.
E depois nós vemos ele lá no versículo 12 desse capítulo, quando fala assim: passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá, e depois de consolado Judá, subiu aos seus criadores, as ovelhas em Timná, e ele e Ira, seu amigo Adumalita. Veja bem, então ele aparece de novo depois da morte da mulher dele. Então ele sempre aparece em momentos vulneráveis na vida de Judá. Então aqueles rebeldes amigos. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois. Aí nós temos que é um dos filhos de Judá. Era tão rebelde, tão bonzinho que ele era, que Deus o matou. Olha aqui no versículo 7. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Veja bem, ele era tão bonzinho que Deus matou ele. Não é que eu estou dizendo que ele era mau, está dizendo aqui que ele era mau aos olhos do Senhor. Então não foi por acaso, um desentendimento, não, Deus sabia, porque o Senhor enxerga o coração. Então ele sabia, Deus falou: eu vou ter que matar essa pecinha aqui, eu vou ter que tirar ele da jogada, porque ele vai causar muita confusão. Eu vou ter que acabar com ele. E acabou com ele. Se ele era salvo ou não, nós não sabemos, a Bíblia não menciona, mas de todo modo Deus o matou. Era o primeiro filho. O segundo filho, Onã, o irmão de filho de Judá, era outra peçazinha rara, igual ao seu irmão. E no versículo 10, nesse capítulo, fala assim: e o que fazia Onã, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Deus matou e depois matou Onã. Por quê? Porque os dois eram dois rebeldes. Então você entende, o pai era rebelde, se misturou com um outro rebelde, Ira, que através dessa amizade rebelde encontrou a mãe desses dois, gerou dois filhos que eram rebeldes, e que Deus teve que matar, teve que acabar tirando a jogada, porque eles eram maus. Mas o estudo de hoje, o capítulo de hoje, ele focaliza a nossa atenção em Judá. E é justamente a partir de Judá que nós vamos traçar hoje o perfil de um rebelde, o nosso novo tema. Agora, Deus faz isso, ele traça esse perfil de um rebelde, no caso de Judá. Ele faz isso antes de continuar com a vida e a história e os acontecimentos na vida de José. Falei agora há pouco que, após o capítulo 38, a gente volta a falar e ver como é que foi José no Egito. Mas Deus aqui quer mostrar uma coisa. Deus aqui está mostrando como que era o clima na casa, no lar, na família de José. José convivia, o pai dele tinha lá seus problemas. Nós sabemos que Jacó teve uma história muito conturbada toda a sua vida. Uma história em que ele plantou a tormenta, colheu o redemoinho, né? Nós vimos isso algumas semanas atrás, alguns meses atrás, mas o clima no lar de José era terrível com seus pais, as mães, as concubinas, aquele clima que tinha divisivo, havia favoritismo no lar, os irmãos odiavam a ele, tinha inveja, nós vimos isso também no capítulo passado, mas havia esse clima terrível, e talvez Deus está mostrando aqui a necessidade absoluta que Deus tinha de tirar José daquele meio. José tinha que sair daquela panela, digamos assim. E se ele não tivesse saído, talvez José teria sido comprometido. O seu caráter, sua personalidade teria sido comprometido. Uma coisa eu sei, ele quase foi morto. Pense nisso, ele quase foi morto. Então, para preservar fisicamente e talvez preservar espiritualmente a José, Deus teve que tirá-lo dali. E o fato é que veio através de ele ser vendido como escravo e foi levado embora. Mas o fato é que Deus está mostrando aqui o quão sério era o clima na vida, na família de José e a rebeldia que havia ali. Então, vamos começar hoje fazendo então um rápido panorama. O estudo não vai terminar hoje, mas vamos fazer um panorama das qualidades e características de pessoas rebeldes. Algumas características e qualidades que você vai encontrar em pessoas rebeldes. Agora, nem todo rebelde vai se comportar da mesma forma. Existem tipos de rebeldes. Tem os rebeldes que são provocadores, outros são os rebeldes que são na baixa, outros eles lideram, gostam de tomar a frente e incitar e liderar a revolta. Outros são na sua cara, outros são mais camuflados, enganam. Então, existem várias qualidades de rebeldes e rebeldias. E nem todo rebelde vai ter todas as qualidades e características que eu vou mencionar hoje. Agora, não quer dizer que ele tenha só uma. Essas são qualidades que existem em rebeldes. E pode ser que uma pessoa rebelde tenha
1, 2, 3, 4, 5, enfim, uma combinação dessas qualidades. Não é quer dizer que cada rebelde é um tipo. Não, ele pode acumular essas características. Mas devemos estar a par disso por dois motivos. Número um, nós devemos estar a par para a gente poder reconhecer. Quando a gente vê essas características, essas qualidades, a gente tem que entender que ali tem rebeldia. Agora, rebeldia pode ser rebeldia da nossa parte. Quando a gente vê essas qualidades em nossas vidas, nós temos que perguntar, peraí, onde é que eu estou sendo rebelde? Ou a gente pode identificar essas qualidades em outras pessoas, talvez os nossos filhos. E para pais, isso é muito importante, saber lidar com isso. Para sabermos se existem essas qualidades em pessoas que temos como amigos, ou companheiros, ou colegas, ou pessoas com quem a gente convive. Para quê? Para a gente ficar esperto. Porque a rebeldia sempre vai trazer resultados negativos, como foi o caso aqui na vida de José e na vida de tantas pessoas. Então, vamos ver aqui então características, e não há nenhuma ordem específica, eu vou só mencionar algumas, vou dar exemplos bíblicos, tá? E eu quero que você preste atenção, e não prestando atenção assim, pastor, eu conheço, realmente, tem um aqui do meu lado que é desse jeito, eu conheço um, está lá em casa, eu tenho outro que, não, eu quero que você entenda que primeiramente vamos aplicar isso a nós, tá? Mas vamos lá então, primeira coisa aqui, vamos começar por a primeira característica é o rebelde egoísta. O rebelde egoísta é aquele rebelde que, como todo egoísta, se coloca em primeiro lugar. Esse rebelde, o rebelde egoísta, ele busca poder. Quando eu falo poder, não é que ele quer ser o presidente da república, não é isso não. Quando eu falo poder, ele quer ter o poder para influenciar e controlar a situação. Ele quer ter recursos, ele quer ter capital, de alguma forma, para poder manipular, influenciar, dirigir, comandar a coisa, a situação, seja lá o que ela for. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas assim, como Absalão, o filho de Davi. Absalão se rebelou contra o seu pai, o rei, e ele fez o quê? A Bíblia fala que ele foi para a porta da entrada, e quando as pessoas vinham falar com o rei, se queixar ou trazer alguma decisão para o rei, lá estava ele na porta, um príncipe, filho do rei, se encontrava com o povo. Você veio falar com o meu pai? Vim falar com o rei. Qual é o seu problema? Você sabe, meu pai ele não resolve muito bem as coisas, não tão quanto eu. E eu sei que você tem razão. Então, aí ele começava a fazer o quê? Ele começava a se rebeliar contra o pai, juntando para si poder. E sabe de uma coisa? Ele conseguiu destronar o seu pai. Ele conseguiu juntar pessoas o bastante, apoio bastante para manipular a situação. E Davi teve que saiu fugido da cidade, porque Absalão, seu filho, se rebelou contra ele. Pensando no pai, pensando no povo, pensando no dano que causou à nação. Não, está pensando nele. Ele queria o poder. Então, nós temos esse exemplo. Nimrod também, Gênesis. Nimrod, o primeiro tirano do mundo. Ele era alguém, a Bíblia fala que era um caçador de homens. Ele era alguém que dominava as pessoas, buscava poder para si. Então, temos aí esses exemplos aqui. Mas, nos dias de hoje, pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém, eu vou usar aqui uma mulher, pode ser homem também. Uma mulher que vai se dar sexualmente para tentar conseguir influência e poder. Alguém que vai tentar, uma mulher que vai tentar usar da sedução para influenciar ou forjar ou forçar uma situação. Muitas vezes para conseguir um casamento. Muitas vezes para conseguir uma acusação, conseguir uma pensão. Acontece, gente, acontece muito isso. Sabe o que é isso? Uma pessoa rebelde. Então você veja, quando a gente se mete com uma pessoa rebelde, cuidado, porque elas são capazes de tudo. Para manipular, para influenciar e para forçar uma situação. O que é isso? É poder, eles querem poder. Eu quero isso e vai acontecer de qualquer jeito. Não adianta que eu tenho que fazer, eu vou fazer para conseguir isso. Acontece. Pode ser um homem ou mulher que faz tudo para tentar controlar uma situação. Por quê? Ele quer o poder. Para quê? Porque ele quer levar a coisa do lado dele. Jamais tal pessoa vai entregar nada a Deus. Esperar no Senhor é a coisa mais distante. É a coisa mais longe do pensamento de pessoa dessa. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, de jeito nenhum. Vou fazer isso do meu jeito. Seja lá o que precisar fazer, eu vou fazer isso. Então, cuidado. Pessoas que gostam de manipular e controlar estão mostrando uma rebeldia porque não estão querendo confiar e entregar no Senhor. Falar, Senhor, seja feita a vossa vontade.
Sabe, Jesus, ele falou no jardim antes de ser crucificado, ele falou o quê? Seja feita a vossa vontade. Quando Pedro foi defendê-lo, Jesus falou o quê? Guarda essa espada, porque eu poderia agora chamar uma legião de anjos que viriam me socorrer. Jesus não fez isso, ele não usou do poder. Por quê? Porque Jesus não era rebelde, ele era submisso à vontade do Pai. Então a Bíblia ainda diz, aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Por quê? Porque estão esperando no Senhor. O rebelde não quer esperar no Senhor. Ele vai forçar a situação, custe o que custar. Doa quem doer. Isso vai acontecer. Eu vou fazer isso acontecer. Vou machucar alguém, destruir a vida de alguém, comprometer a vida de alguém, não interessa. Isso vai rolar porque eu quero. Sabe o que é isso? É rebeldia. Então cuidado com o rebelde egoísta. O outro rebelde é o rebelde bocudo. O rebelde bocudo é aquele que se rebela e se revela com suas palavras, e são muitas as suas palavras. Ele não faz segredo e nem é sutil. Aquele rebelde que você vê, ele fala na sua cara. Ele é vocífero, ele fala aquilo, todo mundo sabe quem ele é, todo mundo ouve, porque ele anuncia, ele divulga a sua rebeldia através das suas palavras. Um exemplo desse que nós temos aqui é de Simei. Simei, lá em 2 Samuel 16, é o mesmo episódio quando eu falei sobre Absalão, que se rebelou contra o pai, o rei Davi, e o rei Davi teve que fugir de Jerusalém. Pois bem, quando ele estava fugindo, saindo de Jerusalém, esse Simei, ele chegou lá e ficou xingando e acusando e atacando verbalmente Davi, na sua rebeldia. Ele era um rebelde, quando ele viu a oportunidade, quando o rei estava na baixa, ele soltou o verbo. Soltou o verbo. Inclusive, um general de Davi falou, quer que eu vou lá e acabe com ele? Porque ele estava lá falando, estava jogando pedra também, mas ele estava lançando palavras. Então, pais, muito cuidado. Pais, ninguém é autoridade, mas especificamente pais, não devem tolerar filhos que respondem. Amém. Meu filho, faça isso, faz tu. Isso deve ser dito uma só vez. Primeira e a última. Entendeu? Amém. Meu filho, dá para você fazer aquilo? Vou nada. Estou ocupado, faz você. Ou qualquer espécie de rebelião vocal. Cuidado, sabe por quê? Porque o que sai da boca é o que está abundando aonde? Coração. Então, se você vê rebeldia pela boca, saiba que no coração já está assim, ó. Então, você tem que tratar. Use isso como sintoma. Tá? Então, rebelião vocal, rebelde bocudo, tenha cuidado. E outra coisa, quando você confronta o rebelde bocudo, vamos falar um pouquinho mais sobre outro tipo de rebelde, mas você confronta o rebelde bocudo, ele vai dizer, de brincadeira, está brincando. Ele fala isso quando vê você chegando com uma vara na mão. Está brincando, maninha, painho. Eu já fui, estou indo. Cuidado, gente. Mas ele fez. Não, mas primeiro ele foi o quê? Ele demonstrou a rebeldia. Então, cuidado, porque chega uma hora que a gente não está... Ao passo que os filhos crescem, o nosso poder de influência vai caindo. E hoje a ideia é, deixe o seu filho crescer. Quando ele ficar grande, aí ele decide. Eu nunca ouvi coisa tão idiota na minha vida. Nunca vi coisa tão estúpida na minha vida. É ridículo. É ridículo porque não funciona. E é ridículo porque é totalmente contrário à palavra de Deus. Tá? Então nós temos que ter cuidado, pais especialmente. Então não deixem, porque se você deixar o rebelde bocudo continuar na sua rebeldia verbal, ele vai evoluir para outras áreas de rebeldia. Como eu disse, essas características que estamos vendo aqui de rebeldes, não quer dizer que... Bom, eu sou um rebelde bocudo, pronto. Você pode ser um rebelde bocudo e um rebelde egoísta ao mesmo tempo. Você pode ser todos esses tipos. Você pode ser alguma, combinação de alguns, mas nós temos que tratar, porque o bocudo especialmente, ele desenvolve, ele evolui para outros tipos de rebeldia. Próximo tipo de rebelde aqui, nós temos o rebelde que gosta de ser o centro de atenção. É o rebelde que gosta de estar no foco. Esse rebelde, ele gosta de ser o centro de atenção e ele suga, tem coragem dele, dessa rebeldia toda, ela suga isso do grupo. É aquele rebelde que ele gosta de atiçar todo mundo e conseguir apoio para ele ir adiante. Ele se alimenta da rebeldia do grupo. Ele instiga, ele provoca, ele atiça. É tipo, assim, sindicato, sabe?
O sindicato funciona assim, ele chega numa empresa, vamos supor, um banco, por exemplo, aí começa a reclamar. O cafezinho está frio, não é? Está frio. E a água está ruim, E o salário está pouco, Aí, daqui a pouco está todo mundo quebrando janela, quebrando vidro, porta, tocando fogo. Por quê? Porque ele foi lá e ele fez o quê? Ele agitou. Ali é o centro. Aí, geralmente, pessoa assim é eleita como representante sindical do banco. Agora ele ganha do patrão e ganha do sindicato, e os tontos que o apoiaram só ganham e estão trabalhando lá, e ele não, ele ganha, você trabalhava para casa. Quer dizer, sabe o que é isso? É rebeldia, gente. Eu dei um exemplo aqui, mas existem muitos casos assim. Você vê na sala de aula, mesma coisa. Sempre tem um que gosta de mexer o pote. Para quê? Para atiçar, para tomar a frente. Ele não vai sozinho. Ele gosta de ter aquela turma. Porque depois, nós não, você que começou isso. Aí ele transfere o eu para nós. Esse é o rebelde centro de atenção. Quem foi assim? Lá em Números 16, Corá fez isso com Moisés. Corá tinha inveja de Moisés, ele queria ter a posição de Moisés, queria ter o poder de Moisés, só que Deus não chamou Corá para fazer isso. Então o que foi que ele fez? Ele foi para o povo, ele viu que o povo reclamava, ele foi lá e ele atiçou o povo, ele começou a instigar o povo, provocar o povo. Aí foi com uma grande multidão reclamar de Moisés. Sabe qual foi o fim que teve Corá? A terra abriu e engoliu ele vivo. Então cuidado. Mas isso aqui, Corá fez isso. Eles sempre procuram fãs. Eles sempre vão tentar buscar apoio, porque eles nunca agem sozinhos. Então, cuidado. Você vê isso na escola, no trabalho, você vê um rebelde que gosta de centro de atenção, fique esperto que ele vai querer usar você na rebeldia dele, colocar você no meio. Então, você vê uma coisa dessa, sabe o que você faz? Fique longe, afaste-se. Não tem nada a ver com uma pessoa dessa, que é rebelde, está querendo usar você. Está querendo pegar coragem usando a sua posição. O que mais? Outro tipo de rebelde aqui? O rebelde silencioso. Esse é perigoso. Porque esse aqui é aquele rebelde ninja. Aquele camuflado. Ele é sutil. Está lá. Passa despercebido por algum tempo. Eles pintam e bordam e aprontam na baixa. Eles cobrem suas pegadas, eles camuflam suas atividades, eles criam nuvens de fumaça, colocam espelhos para desviar a atenção, estão pintando o set, mas ninguém sabe. Estão pintando e bordando, mas está na baixa, está no modo ninja. Lembre-se, mais cedo ou mais tarde sempre vem à tona. A Bíblia fala, não há nada debaixo do sol que não vai ser descoberto. Tá? Então entenda, vai vir à tona, mas eles trabalham nesse modo ninja e geralmente eles são cúmplices de outros rebeldes ou fazem cúmplices de quê? Eles sabem de coisas, mas se você não falar de mim, eu não falo de você. Sabe o que é isso? É o rebelde ninja. Ele gosta de fazer cúmplices. Ele gosta de envolver você no crime, no pecado, na torpeza deles, para depois envolver você. Aí você faz parte, porque você é cúmplice, você é culpado por associação. Então, eles vão buscar que você seja cúmplice deles. Eles ganham algo ao cobertar a rebelião alheia ou vice-versa. Cuidado. Porque mais cedo ou mais tarde a bomba vai explodir e quem tiver com ele acumpliciado ali no meio, vai ficar com o quê? Lama na cara. Por quê? Porque ele trabalha de modo silencioso. Ele faz uma espécie de uma troca de favores. Sabe quem fez isso na Bíblia? Lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Marido e mulher venderam uma casa, uma propriedade, não sei se era casa, poderia ser um campo, uma fazenda, não sei. Venderam uma propriedade e disseram que era tudo para a igreja. Ninguém pediu, ninguém mandou eles vender casa nenhuma, ninguém mandou dar dinheiro na igreja, ninguém fez nada. Eles venderam, chegaram na igreja e disseram, nós vamos dar isso para a igreja. Aí deram lá a coisa. Ok, obrigado, legalzinho, valeu. Só que Deus revelou, o Espírito Santo revelou a Pedro, apóstolo Pedro, que eles não tinham dado tudo. Eles tinham dado uma parte. E Pedro falou, por que você mentiu para o Espírito Santo? Não era sua para fazer o que você quisesse? Você podia ter ficado com ela, vendido, dado parte, dado tudo, nada. Por que você está mentindo? Porque eles queriam fazer o quê? Eles queriam aparecer. Mas veja bem como aqui essa rebeldia silenciosa funcionou. Safira sabia o que Ananias fez, Ananias sabia o que Safira fez, mas quando os dois foram chamados, não sei de nada. Pedro falou, você vendeu, portanto, a casa, que você deu, a propriedade? Foi.
Por que mentiu? Puf, cai morto. Aí chamou a esposa. Foi por tanto que foi vender? Foi por tanto. Por que mentiu? Pum, morreu também. Porque um estava cobrindo o outro. Tá, é cumplicidade. Mas cedo ou mais tarde a coisa vem à tona. De um jeito ou de outro vem à tona. E os cúmplices vão pagar o prêmio. Aqui, uma coisa bem extremada. Foi o Espírito Santo que revelou sobrenaturalmente para Pedro. E a consequência foi gravíssima, foi a morte dos dois. Mas entenda, o princípio é o mesmo. Tá? Então, mais uma vez, o rebelde silencioso. Esse rebelde não engana. Durante muito tempo, você olha assim, você acha que aquela pessoa é um exemplo de cristianismo. A pessoa, mas é ninja, está no modo ninja, gente. Você não está vendo, mas está lá. Está escondido, camuflado, mas está lá. E vão sempre buscar cúmplices, e quando a coisa estoura, ela estoura. Mas o que mais? Vem aqui, outro tipo de rebelde, outra qualidade, o rebelde covarde. O rebelde covarde, quando é pego, ou quando está sob suspeita, eles fazem uma de três coisas. Eles negam tudo, culpam os outros e começam a acusar e entregar quem eles podem. É o crente covarde. Quando chega suspeita perto dele, ou eles são descobertos, mas ele também fez, mas ela sabia, mas eu estou achando que o outro. Eles começam a fazer isso aqui, ó. Jogar, lançar culpa, lançar acusação, contar os podres que sabe, inventa podre que não sabe. Por quê? Porque é um covarde, quer tirar o calorzinho das costas deles e jogar nos outros. Costumam fazer uma coleção do podre das pessoas. Para quê? Para na hora que a coisa pegar, pastor, você viu isso? Eu não quero ver isso, eu quero fazer você. Pois é, sabe o que é isso? É o crente covarde. Nunca admitem um erro e sempre negam responsabilidade. Culpam todo mundo, culpam todos, querem envolver todo mundo. Por quê? Porque são covardes. Não assumem o que fizeram. Não querem deitar na cama que forraram. Tá? Então, tem essa qualidade também de rebelde. Aí tem aquele rebelde aqui, já voltando para o estudo um pouquinho mais, é o rebelde torcida fiel. O rebelde torcida fiel é aquele rebelde que agita, aquele que torce, que encoraja os outros a errar. Aqui é esse tal de ira. Ou ira, não, é ira, o nome dele é ira. O nome dele é ira. Ele tem prazer, ele gosta de armar e levar outras pessoas a pecar. Torcida fiel, eles torcem. Eles estão torcendo para você ir pelo caminho errado. Aconteceu lá em 2 Samuel, capítulo 13, com Amnon. Amnon tinha um amigo, a gente não sabe o nome desse amigo. Fala, Amnon tinha um amigo. Pois esse amigo de Amnon aprontou uma com ele, que ele acabou abusando da sua meia-irmã Tamar. Veja bem, esse amigo de Amnon nunca encostaria e nem sequer encostou um dedo em Tamar. Mas ele armou, encorajou, bolou, incentivou Amnon a fazer isso. Sabe qual foi o resultado? Amnon morreu. E o amigo dele ficou vivinho da Silva. Esse rebelde, torcida fiel, quem pagou o preço não foi o rebelde. Foi aquele que estava torcendo. Muito amigo. Pois é, o mundo está cheio de amigos assim, gente. Amigos, entre aspas, e com A, bem pequeno. Amigos que estão torcendo para você ir para o caminho errado. Estão torcendo para ver sua queda. Estão agitando. Eles fazem isso. E esse aqui, esse amigo aqui era um amigo, esse ira, a mesma coisa. Ele só aparecia quando Judá não precisava. Então, cuidado com o amigo torcida fiel. Esse amigo vai torcer para você. Só achar que o amigo está me incentivando. Mas olha onde é que ele está levando você. Rapaz, vamos para aquela festa. Rapaz, experimenta. Dá um traguinho aqui, só para experimentar. Toma um gole. Eu sou teu amigo. Muito amigo. Vamos fazer aquilo lá, vamos lá. Eles estão torcendo, mas não é para o seu bem. Não é para o seu bem. Esse é o rebelde que vai torcer. É o rebelde que vai querer acabar, levar você para o mau caminho. Então, cuidado com esse tipo de rebelde e esse tipo de comportamento. Tá? Porque se teu amigo está torcendo por você para fazer uma coisa que é certa, tudo bem. Mas se a coisa é errada, cuidado. Porque se tem erro, tem rebeldia no meio.
Tá? Se ele está incentivando você a ler a Bíblia, a ir para a igreja, fazer o que é certo, tudo bem, a trabalhar, a estudar, tudo bem. Então é torcida fiel de verdade. Agora, se alguém está incentivando você a estudar, tu vai estudar, perder de tempo, rapaz, que estudar, que trabalhar. Vamos ficar aqui sentado debaixo dessa árvore, vamos fumar esse baseado aqui. Pode falar baseado? Acabei de falar. Vamos fumar esse baseado aqui, tomar essa cachaça, vamos ficar vendo as minas. Deixa o dia passar, nós somos jovens. Vem, chega, deixa, isso é coisa de quadrado, vem cá, deixa. Só se fosse com amigo desses, corra. Porque amigo, ele não é nada. Amigo, ele não é nada. Tá? Mas, estou só dando um aviso aqui, o rebelde torcida fiel. Cuidado. Outra coisa aqui. O rebelde bom samaritano. Esse rebelde bom samaritano, ele sim, é exatamente esse Ira que a gente leu aqui, que é amigo de Judá. Ele, se você notar aqui, ele sempre aparece quando Judas precisa de ajuda, para fazer coisa errada. Ele é bom samaritano, está sempre lá para ajudar você a fazer coisa errada. Está lá para dar a mãozinha para fazer coisa errada. Para fechar aquele contato que ele era para fazer coisa errada. Versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão. Veja só, primeira coisa, Judá saiu, desceu, ele foi embora, deixou seus irmãos, apesar com os irmãos dele. Não foi com os irmãos dele, foi embora, foi para Canaã. Já estava errado. Versículo 2. Versículo 1. A casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua. Veja só. Judá encontrou essa mulher, porque ele saiu de onde deveria estar, e 2, ele encontrou esse tal de Ira. Viu aqui? Entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali aonde? Na casa de Ira. Se Ira não tivesse na história, ele não teria encontrado essa mulher, e o resto do episódio não teria acontecido. Então veja só, está sempre lá. O versículo 12, mesma coisa. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores, as suas ovelhas em Timna. Ele e quem? Ira. Seu amigo, o adulamita. Só que se você ler do versículo 13 em diante, ele foi procurar uma prostituta. Aí a história fica interessante. Não vou entrar porque não vem no caso, mas leia em casa. Mas veja aqui como sempre que Judá faz coisa errada, quem está no meio? Ira está no meio. O Ira está no meio, gente. Ele está lá para quê? Para ajudar ele, para ser aquela ajuda, aquele bom samaritano que está sempre lá para ajudar a pessoa a fazer algo de errado. Você vê isso na sua vida, pessoas que... O que essas situações ruins da minha vida têm algo em comum? Sempre tem essa pessoa no meio. Sempre tem essa pessoa facilitando e ajudando a fazer uma burrice, uma besteira. Fique esperto, pode ser um rebelde bom samaritano que está lá para te ajudar, mas do jeito errado. Então esse tipo de rebelde, ele vai se disfarçar de amigo, ele vai se pousar de amigo, e ele é o tipo de pessoa que vai acolher e ajudar pessoas na rebeldia. Você vê aqui, Judá estava errado, quem foi para a ajuda dele? Ira. Essa mulher que ele não deveria ter encontrado, quando ela morreu, ele se viu livre daquilo. Quem foi que estava lá para ajudar ele a encontrar uma outra mulher que ele não deveria? Ira. Isso aqui é a pessoa que vai ajudar você. Por exemplo, um casal briga. Não que acontece isso aqui no nosso meio, nenhum casal nunca briga. Um casal briga, aí chega alguém e fala, mulher, vem ficar na minha casa, passar um tempo lá em casa. Deixa ele ir para lá que ele não merece. Fica lá um tempo para ele ver o que é bom. Sabe o que é isso? É um rebelde bom samaritano. O certo é falar, mulher, vai para casa, vai falar com seu marido, vai falar com sua esposa. Vamos conversar, vamos conciliar. E não, quer emprestar meu apartamento? Tem um apartamento lá, tem uma casa de praia. Vai lá, assuma, dá um tempo, vai para lá. Ou aquela pessoa, pode ser uma tia, pode ser um amigo, que tem uma confusão em casa, aí o filho ou a filha sai de casa, não, vem. Fica aqui em casa, acolhe a rebeldia do filho ou da filha. Usurpando a autoridade dos pais. Acontece. O certo é, rapaz, vamos resolver esse problema, vamos tratar desse problema. E não ficar financiando, ficar ajudando na rebeldia. Eu estou dizendo, gente, foi isso aqui que Ira fez. Sempre que Judá estava na beira de fazer uma besteira, lá estava Ira para ajudar ele. Não pode ser assim, gente, tem cuidado.
Tenha cuidado, muito cuidado com isso, porque você vai saber depois o que acontece. Tá? Então, jovens com problema com os pais, tá? E a gente não vamos fazer isso. Se tem um jovem que tem problema com os pais, o melhor lugar para aquele jovem é resolver o problema com os pais. E não ficar ajudando na separação, colocando um bloqueio entre um e o outro. Não, não pode fazer isso. Pode ser um amigo cometendo um erro, aí o outro vai dar cobertura. Rapaz, ó, eu vou para uma festa. Eu não vou não, mas eu vou dizer que eu vou para a igreja, eu vou para uma festa. Mas se a mãe ligar, diga que eu estou no culto, viu? Ah, tá bom, pode estar comigo, cara. Pode estar comigo. Se a sua mãe ligar, eu vou dizer que você está aqui no culto. Você não pode falar porque está em transe espiritual. Você foi arrebatado espiritualmente, está... Deixa comigo. Vai tranquilo que eu dou cobertura. Sabe o que é isso? É aquele amigo bom samaritano. Está lá para ajudar a fazer o erro. Pois é. É aquela pessoa que vai comprar álcool para um menor de idade ou maior de idade. Que álcool devia ser proibido para menores de 150 anos. Aquele que compra cigarro. Drogas. E tem gente que faz isso. Aquele amigão. Sabe? Você não tem idade de chegar na loja, porque você obviamente não tem cara que tem 18 anos. Mas não. Tem um manezinho ali que ele compra. Ele compra e te dá para você. Sabe o que é isso? É aquele rebelde bom samaritano que quer ser o seu amigo, quer ajudar você a cometer erro. E por último, é o oitavo tipo que nós vimos, nem parece que é o rebelde mundano. O rebelde mundano aqui é caracterizado, um exemplo, Demas. No Novo Testamento, lá em 2 Timóteo 4, versículo 10, fala assim: porque Demas me desamparou. É Paulo falando que Demas abandonou ele, estava numa viagem missionária e Demas deu no pé. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Amando o presente século quer dizer amando o mundo. Demas simplesmente falou: tem uma coisa, eu não quero mais estar aqui não, eu quero o mundo. Ele era mundano, ele quis o mundo, foi para o mundo, abandonou Paulo, deixou Paulo na mão, lá no meio da viagem. E Judas, voltando para o nosso texto, o Gênesis 38, Judas se enquadra justamente aqui. Por quê? Olhe bem, se você ler, não lembra o capítulo todo, lê em casa depois, você vai ver, ele estava lhe dando uma vida de alguém mundano, de alguém perdido. Ele deixou os seus irmãos. Não que seus irmãos eram nada de exemplar, nós sabemos disso, mas ele quis mais aquele, ele deixou seus irmãos, ou seja, ele saiu do lar e foi para o mundo. Ele foi para o mundo, lá se misturou com um homem mundano. Lá conheceu uma família mundana, uma mulher mundana e foi-se embora. Se meteu com prostitutas, se meteu com coisas do mundo, está tudo lá no capítulo 38. Isso é o quê? É alguém que está vivendo igual ao mundo. E Judas era um rebelde mundano, ele queria viver igual ao mundo. E muitas vezes você vai ver isso. O mundano quer a vida lá do mundo. Eles querem viver igual ao mundo, andar igual ao mundo, se vestir igual ao mundo, ouvir a música do mundo, diversão do mundo, tudo do mundo. Sabe qual é o problema com isso? Você vai ter os mesmos resultados do mundo. Sabe, você quer ter a mesma receita e você acha que vai ter um resultado diferente? Não vai. Eu já falei com várias pessoas, infelizmente, nos últimos 10 anos, eu falei: o que você está fazendo aqui? É exatamente o que o mundo faz, não é? Qual é o resultado você acha que isso vai ter? É o resultado do mundo, gente. Se você faz igual ao mundo, anda igual ao mundo, pastor igual ao mundo, pastor igual ao mundo, decide igual ao mundo, você vai ter resultado do mundo. Que é isso daí, ó. É isso que você quer? Não. Então por que está andando igual ao mundo? Não sei. Aí fica difícil de conversar, ter uma conversa inteligente com alguém assim, né? Mas rebeldes mundanos, e Judas era esse tipo de pessoa. Canaã, para quem não sabe, era famosa pela sua imoralidade. Canaã era famosa porque lá eles tinham deuses pagãos, e esses deuses pagãos, eles tinham templos pagãos, e nesses templos pagãos eles tinham prostitutas pagãs, prostitutas cerimoniais, prostitutas que atuavam dentro do templo. Mas você imagina o culto, que espécie de culto que eles tinham. Tu acha que ele foi fazer o quê em Canaã? Apreciar a beleza das flores? Não, ele queria uma vida igual ao do mundo. Ele falou: eu vou para o mundo. E ele foi para o mundo. Por quê? Porque ele era um rebelde mundano. Então, nós temos que ter cuidado com rebeldes. Como eu disse, vimos 8 qualidades e características de rebelião em pessoas rebeldes. Não quer dizer que todo rebelde vai ter todas essas características, e nem quer dizer ele vai ter uma. Não, ele pode ter uma ou mais e uma combinação variada.
Geralmente, um rebelde não se encaixa em apenas uma categoria. Não. E não é incomum o rebelde que se encaixa em todas as 8. Não é nenhuma raridade isso. Mas não é algo que é comum para todos. Você pode ter um rebelde que não se encaixa em algumas dessas, mas todo rebelde vai se encaixar em pelo menos uma. E a gente tem que saber, para a gente, não se misturar, não se meter, não se envolver com alguém que apresenta essas características, qualquer uma. Só uma característica já é para você ficar esperto. E quanto mais, mais ainda. Mas a outra coisa é para a gente também não ser Sabe, a gente começa a ver essas características em nossas vidas, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Nós temos que tomar alguma atitude, porque nada de bom vem de rebelião, de rebeldia, não vem. Só vem coisa ruim. Só vem coisa ruim. E vou terminar com Romanos 13:2, que diz assim: por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Resistir é se rebelar. Potestade e autoridade. Rebelião é você ir contra a autoridade, seja lá o que ela for. Então, você resistir à potestade é a mesma coisa de rebelar. E aqui fala, os que resistem, ou seja, os que rebelam, os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quando a gente resiste, quando a gente se rebela, a gente vai trazer sobre nós mesmos o quê? A condenação. Gente, eu não sei exatamente o que é a condenação em cada caso específico, mas uma coisa eu sei, não é coisa boa. Condenação nunca é uma coisa positiva, nunca é uma coisa agradável, nunca é uma coisa boa. E aqui fala que trarão sobre si mesmos. Quando a gente é rebelde, se mete com rebeldia, nós estamos dizendo assim, condenação, venha, chegue mais. Condenação, está chamando, está trazendo sobre si, você está trazendo. Ninguém está mandando ou dando, você está trazendo, você está montando condenação. Então vamos ficar espertos. Semana que vem nós vamos voltar e vamos ver mais alguma coisa sobre o perfil de um rebelde. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado.